Qual o seu nome completo? Sirene Santana Rodrigues. Fale mais alto, tá? Sirene Santana Rodrigues. A senhora nasceu em qual cidade? Nina Rodrigues. A data do seu nascimento? 22 de 1984. Estudou até que série? Que é o oitavo. Sua profissão? Sou doméstica. Casado ou solteiro? Solteira. Nome de seus pais? José Ribamar Santana Rodrigues. José Santana Rodrigues. A senhora... Fala mais alto, tá? A senhora é parente, amiga íntima ou inimiga do acusado Elionai Souza Silva? Inimigo. Em razão de ter declarado a inimizade com o acusado, a senhora está dispensada do compromisso legal de falar a verdade. Promotor de justiça, você tem pergunta? Tem sim. Ou não, doutor? Bom dia. Bom dia. Você já conhecia o Elionai há quanto tempo? 12 anos. 12 anos, era o tempo que ele vivia com a sua irmã? Isso. Certo. O relacionamento deles como era? Era um relacionamento conturbado ou foi um relacionamento normal e depois de um determinado tempo a coisa desandou? A senhora pode dizer como é que era isso? Não, desde quando eles começaram a morar juntos já foi. Então, durante esses 12 anos? Foi. Certo. A senhora presenciou algum episódio de agressão por parte dele contra ela? Sim. O que a senhora presenciou? Eu presenteei uma vez, teve o aniversário da minha filha na casa deles. Aí ele tomou uma bebida, se drogou e disse que ia matar ela. Quando o filho dela disse que expulsou todo mundo de dentro de casa para fora. Mas ele agrediu ela? Agrediu, puxando ela pelos cabelos dentro do quarto. Na frente de você? Na frente de mim, da minha irmã, da minha sobrinha que estava lá, da minha Que filha. ano foi isso? Está com 2 anos já. 2 anos? Já. Ela agarrou pelos cabelos e saiu arrastando? Isso, quebrou uma garrafa na cabeça dela. Nesse dia ele quebrou a garrafa na cabeça dela? Ela precisou ir para o hospital, pegou ponto, alguma coisa? Não, ela não chegou para o hospital. Só quebrou um pouco. Mas ele quebrou uma garrafa de cerveja? Foi. Na cabeça dela? Na cabeça dela. A senhora viu com seus olhos? Ninguém contou para a senhora? Ninguém, eu estava lá na hora. Certo. Eles se separaram, foi por conta dessas agressões ou teve outro motivo? Não, ela não aguentou mais. Ele batia muito nela, falava de matar ela e ela não aguentou. Pegou e separou dele. Passaram quanto tempo separados os dois? 3 meses. 3. A senhora sabia que ela teria voltado no relacionamento, ou estaria encontrando com ele? Porque como eles foram para o motel, ela não deve ter ido contra a vontade. Ela deve ter ido ou uma recaída, alguma coisa. A senhora sabia disso? Não, ela não chegou a falar para a gente. Então vocês não sabiam que... Vocês acharam que nesses 3 meses eles não estavam mais se falando. Teve alguma ameaça? Ela relatou uma ameaça desses 3 meses que eles ficaram separados, dele rondar a casa dela, ou ameaçar, ou ter algum tipo de problema? Não, ela só chegou um dia e falou que ele estava seguindo ela. Teve um dia que ela chegou no serviço, no sábado, 6 da manhã, ele estava na porta do serviço dela. Ela trabalhava onde? Ela trabalha aqui no Renascença. De quê? Ela era zeladora na clínica da minha patroa. Certo, ela era zeladora numa clínica. Isso. Aí, nesse sábado, ela chegou para trabalhar às 6 horas da manhã e ele estava na porta esperando ela. Ele estava na porta. Aí ela chegou, ele estava na porta. Aí ele quis chegar para perto dela. Ela anunciou para os guardas que estavam lá perto. Aí, na hora que ele viu, ele saiu no carro. E ela entrou, foi que ela entrou, ligou para mim e para minha irmã, disse que ele estava lá na porta do serviço. Quantos dias antes dela morrer? Ela estava com uns 15 a 16 dias já. Antes dela morrer? Antes dela morrer. Como você ficou sabendo desse crime? Ligaram para vocês, avisando que ela tinha morrido lá no motel? Ou vocês chegaram aí para o hospital? Eu cheguei em casa do serviço, minha cunhada me liga, perguntando se tinha falado com ela. Eu disse não. Ela pôs a filha do Léo, entrou em contato com o Flávio e disse que ela está quase morta. Encontrar ela quase morta. Aí foi que eu liguei para minha irmã do Anjo da Guarda, que era para nós ir para o Socorrão. Aí que nós chegamos, a minha irmã foi para o Socorrão. Quando eu cheguei no Renascença, que eu estava no Parque Araçagi, minha irmã já me liga, isso não era mais para o Socorrão. Era para me descer na delegacia ali do homicídio da Beira-Mar. Aí foi que eu cheguei lá, minha irmã já estava. Certo. E vocês então tomaram conhecimento porque um sobrinho do Léo... Não, a filha do Léo entrou em contato com meu primo pelo Facebook, por mensagem no Facebook. Mas é filha dele com a sua irmã ou filho com outra pessoa? Com outra pessoa. Ela que avisou? Ela que avisou. Certo. Você soube como sua irmã morreu? Depois vocês conversaram, quando foram na delegacia, porque só estavam os dois e foi prestado socorro pelo dono do motel e a camareira. Quer dizer, as pessoas que viram foi a camareira e o dono do motel. Você chegou a ter contato com ele? Você, lá no INL, souberam quantas facadas a sua esposa levou? Disseram isso para a senhora? Ou sua irmã levou? Disseram isso para a senhora?
Minha irmã pegou 17 facadas. 17. 17. 17. Certo. E você soube quantas facadas tinha nele, no corpo dele? Não. Porque ele prestou socorro. Aí ele foi atendido também no hospital. Ele até nem tinha prestado depoimento quando ele foi encaminhado. A gente soube que ele teve 3 facadas. Agora eu não sei no local, só soube que disse assim no peito. Não sei. Certo. Porque teve uma ligação dele para recepção. A senhora ouviu aqui na denúncia. A senhora soube dessa história? Não. Não ficou sabendo. Sem mais perguntas, excelência. Defesa tem pergunta? Licença, excelência. Bom dia, dona Bom dia. Primeiro, meus sentimentos pela perda de sua irmã. Uma perda que não tem palavras para definir. Eu queria lhe perguntar se durante o convívio da sua irmã, que a senhora já relatou aqui para o representante do Ministério Público, né, de reiteradas vezes essas agressões, né, a senhora soube ou sua irmã lhe falou alguma vez que ela tinha medida protetiva de urgência deferida em desfavor do Elionai? Ela tinha 2 medidas protetivas. Tinha 2 medidas protetivas. Certo. A senhora relatou aqui, o novo promotor, que antes do fatídico dia que sua irmã faleceu, né, ele vinha perseguindo sua irmã, certo? A senhora sabe me dizer se sua irmã procurou a polícia ou a delegacia da mulher para informar essa situação de perseguição? Não, eu não soube, que ela não falou. A senhora não soube ou ela não falou? Ela não falou, ela só falou que ele seguia ela. Certo. A sua irmã tinha muito receio de ser assassinada pelo Elionai? A senhora sabe dizer isso? Eu acho que tinha, né? Certo. No dia do ocorrido lá, do assassinato de sua irmã, só outra pergunta, a senhora mora perto da sua irmã? Mora perto do Elionai, ali onde eles moravam? Eu morava junto com ela. Ah, a senhora morava junto com ela. Depois que ela se mudou de lá para onde da Guarda, a gente morava junto. Então, é porque eu não entendi muito bem. A senhora morava a senhora, Elionai e ela, ou a senhora morava após a separação? Ela morava com ele, só ele e ela. Sim. Depois que ela se separou, foi que ela foi para onde da Guarda, a gente começou a morar junto. Mas eu sempre ia na casa dela. Certo. Sempre. Ficava junto com ela. Assim, isso é uma pergunta bem pessoal. A senhora acha que no dia lá, que eles foram para um motel, como está nos autos aqui, a senhora acha que ela foi obrigada ou ela foi querendo ir? Eu acho que ela foi obrigada. A senhora acha que ela foi? Eu acho que ela foi obrigada, ele ia mesmo. Ela foi obrigada. Certo, ela foi obrigada. Ela foi. Sem mais perguntas. Obrigado, tá? Tenha um bom dia. Nada tem a perguntar, pode encerrar. Qual o seu nome completo? Joyce Mara Bruni Soares. A senhora nasceu em qual cidade? São Luís, A data do seu nascimento? 28/10/97. Escolaridade? Ensino médio completo. Profissão? Assistente administrativa. Estado civil? Solteira. Nome dos seus pais? Jacilene Duran, Joel Santos Soares. A senhora é parente, amiga íntima ou inimiga do acusado Elionai Souza Silva? Não é nada para ele, não. Tem parado, não é nada. Não. A senhora está aqui na qualidade de testemunha, devendo falar a verdade sob pena de incorrer no crime de falso testemunho e ser processada. Promotor de justiça, você tem pergunta? Bem, Pois não, doutor? bom dia. Bom dia. Você conheceu o Elionai há quanto tempo? Tem bastante tempo. Mas de convívio mesmo. Não é coisa que eu ficava mais pra cá e eles pra lá. Não, mas assim, a Celcilene era tua tia. Sim, Você sabia que ela tinha um relacionamento com ele? sim. Tem ideia de quanto tempo eles passaram juntos? Eu acho que de 8 a 10 anos por aí. Certo, não tem problema. 8 a 10 anos. Sim. Nesse período, você teve convivência com eles? Ou alguma vez você viu algum tipo de agressão dele por parte dela? Viu? Não. Você presenciou? Não. Não, você nunca presenciou. Não. Seu convívio com ela era pouco, então, com eles. Sim. Mas ela participava, você tinha contato com ela em reuniões de família, essas Não. coisas, sem a presença Não, dela? eu ficava tinha. mais aqui. Certo. Você, então, como é que você tomou conhecimento, através de comentários das suas tias, como é que você soube desse relacionamento dele, se era conturbado, se não era? Não, além das minhas tias, depois do convívio dela, que ela se separou, que ela veio, que ela sentou e conversou com a Então, você gente. teve mais contato com ela Depois nesse da período de separação. 3 meses que ela ficou separada. Sim, Aí ela relatou para a senhora? sim. O que ela relatou para a senhora? Que ele era super agressivo, que fazia também uso de bebidas alcoólicas, drogas,
E a partir do momento que fazia agredir ela, ele já chegou, depois de separado, que tentaram uma reconciliação. Ele jogou ela da escada, que ela relatou pra gente. Depois que já estavam separados? Depois que eles se separaram... Ela foi morar com essa sua tia que saiu daqui? Sim. Sei. Eles tentaram uma nova reconciliação. Sim. E ela voltou. Nesse período que ela voltou, acho que não passou nem um mês, eles tiveram uma outra briga, ele empurrou ela da escada, até ela se machucou. Ele empurrou o menino machucou a boca. Menino é filho dele? Não. E justamente ele chutou a criança dizendo que não era filho dele, que era para o menino sair de perto dele. E o menino é filho da... Celcilene. Celcilene? Sim. Certo. Aí ele chutou o menino? Sim. Chegou a lesionar o menino? Na boca. Você viu ou contaram para você? Não, e a gente viu. Viu o machucado Sim. na boca? Certo. A criança chegou a dizer que tinha sido ele que tinha Ele não agredido com a fala, só senhora? 2 anos. Hã? Ele não fala, só tem 1 ano. Aí só tem 1 ano. 2 anos. Certo. E além dessas outras agressões, quer dizer, a senhora só teve contato nesses 3 meses, nesse Contato período de físico reconciliação. mesmo foi nesse período. Aí nesse período, ela informou que nessa reconciliação ele empurrou ela da escada, Sim. ela chegou a se lesionar, Sim. e além disso ele agrediu. Como ele agrediu essa criança? Ele chutou ele. Uma Ela criança de disse, 2 anos. Sim. Chutou e pediu para ele sair de perto dele, porque ele não era filho dele. Ele alegou isso porque ele tinha alguma prova, ele fez Depois ele DNA. ficou com raiva, já depois do DNA. Teve DNA? Sim. E o resultado deu o quê? Negativo, que ele não era pai dela. Ele não era o pai da criança. Sim. Certo. Aí por conta disso ele agrediu a criança. Sim. E assim, a situação deles piorou o relacionamento Sim. por conta disso. Piorou. Certo. Nesse dia da morte, como é que você tomou conhecimento? Depois que eu cheguei do serviço, que a minha tia Sirene ligou e informou que a filha dele tinha falado que eles estavam no hospital. Entendeu? Dizendo por que estavam no hospital, não? Só disse que ela estava quase morta. Certo. E de lá a gente foi para o hospital. Quando chegou no hospital, o que vocês tomaram conhecimento? O policial mostrou, né, a assistente social chegou, o policial mostrou a arma, a bolsa dela, onde entregou alguns pertences dela para mim, e depois a assistente social me levou até o corpo dela. Quando vocês chegaram, entregaram os pertences, já levaram até o corpo. E falando com Ela o já médico. tinha falecido? Já. Certo. Vocês tomaram conhecimento de quantas facadas ela pegou? Como é que foi essa situação? Se não souber, não tem De problema. indício, eles disseram que por volta de... que ainda não tinha contado, a gente só foi 17. Certo. Você sabe, o Elionai, se ele pegou facadas e quantas? Falaram que se pra gente, mas se eu não me engano, acho que 2. Não tem problema. Então, já existia esse relacionamento abusivo, já houve essa separação, Sim. teve essa situação dessa criança que agravou a situação. Sim. Você tinha conhecimento que ela estava tentando, que eles tinham tentado, além dessa empurrão da escada, se eles tentaram novamente, porque nesse dia aqui já Se agrediu. Antes disso, você sabia, tinha conhecimento que ela estava tentando reconciliar, ou ele estava tentando reconciliar? Na verdade, eles... entre parte deles 2, entendeu? Dela, a gente nunca sabe, ela nunca foi uma pessoa agressiva, entendeu? Explodia. Né? Mas dela não, mas dele sim. Tá, ok. Sem mais perguntas, Celso. A defesa tem pergunta? Sim, excelência. Não. Bom dia, Bom dia. dona Joiciara. Joyce Mara. Joyce Mara. Isso. Desculpa, perdão. Não, Primeiro, meu sentimento pela perda de sua tia. Obrigada. É difícil passar por essas situações. Tá? Eu estou falando pela defesa do Elionai, eu tenho algumas perguntas só sobre os fatos. A senhora foi ouvida na delegacia de polícia Foi, meu irmão. na época dos fatos, né? Sim. Certo. A senhora falou aqui que tinha pouca convivência com o Elionai e com a Celcilene, enquanto de casado. A senhora costumava frequentar a casa deles? Não. A senhora nunca foi lá? Não, mais para estudo. Ficava mais para ter mais ligado em estudo, trabalhar e para cá. A senhora não frequentava, então, Não. a residência deles? Nem antes, nem após a separação? Não. Na delegacia de polícia, a senhora reconhece essa assinatura aqui, no corpo, tá? Com os autos. A senhora reconhece essa assinatura como sua? Sim. Porque tem um trecho aqui que a senhora diz que reconhece a arma apreendida como sendo da casa do Elionai. A minha tia que mostrou. A sua tia que lhe falou que era da casa do Elionai. É porque aqui a senhora diz que reconhece, né? Então a senhora não sabe se Não, era... eu falei que eu olhei, agora esse botão reconhece. É que tem aqui, ó. Reconhece a faca apreendida no bojo dos autos como sendo da residência onde o casal morava, que atualmente estava habitado por Elionai. Sim, então a senhora não confirma que conhece a faca em si. Sim, a minha tia olhou e me falou isso que eu falei. Tá bom, então. Então a gente precisa constar isso aí nos autos, tá? Sim.
Durante esse processo de separação do Elionai e da sua tia, a senhora sabe se ela tem medida protetiva? A senhora sabia se ela tinha medida protetiva? Sabia. Sim. No período da medida protetiva dela, ele ameaçava pegar a criança, viajar com a criança, sumir com a criança. E isso era um dos medos dela. Certo. E que pode ter sido até um dos casos para ela ir até ele. Certo, entendi. Então, a senhora acha, assim, no seu ponto de vista, que ela foi, de alguma certa forma, coagida a encontrá-lo? Ou... Há pouco a senhora falou que eles tentavam algumas reconciliações. Tentou uma, depois de separados. Sim, depois de separados. Tentou Sim. uma reconciliação. Sim. Esse pedido partiu dela, de ambos? A senhora sabe como foi? Dele. Né? Ela não queria contato nenhum com ele. Se tinha, a gente não sabia. Ou escondia da gente. A senhora tem conhecimento se durante esse período que eles passaram separados, o Elionai procurou a Celsilene alguma vez? Ele ligava várias vezes para mim. Mas pessoalmente, presencialmente, atrás, a senhora não sabe dizer, né? Nesse período em que ele procurava ela, a senhora sabe qual era o teor da conversa que eles tinham? Era criança. Ele, em uma das conversas deles, que ele dizia que a pior besteira dele foi ter pedido o teste de DNA. Ele sempre fez por onde para tentar coagir ela. Certo. Nessas conversas, ela sabe se existia ameaça? Sim, ele já ameaçou ela várias vezes. E nesse período, ela tinha medida protetiva de urgência. A senhora sabe se ela procurou a delegacia para informar dessas ameaças, dessas procuras? Provavelmente não, mas certeza que não. Então, tá bom, estou satisfeito, Excelência. Nada tem a perguntar, pode encerrar. Você vai sair aqui por trás? Obrigado, Sim. Antônio. Qual o seu nome completo? João Januário Moreira Lima Júnior. Senhor nasceu em qual cidade? São Luís do Maranhão. Data do seu nascimento? 13/5/77. Escolaridade? Terceiro grau completo. Profissão? Empresário. Estado civil? Casado. Nome dos seus pais? João Januário Moreira Lima e Osmarina Silva Lima. O senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo do acusado Elionai Souza Silva? Não conheço. O senhor está aqui na qualidade de testemunha, devendo falar a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho e ser processado. Promotor de justiça, o senhor tem pergunta? Fernando. Bom dia, tudo bem? Bom dia. O senhor é o proprietário lá da pousada, não é isso? Há 10 anos. Sim. Certo. Nesse dia dos fatos, o senhor já ouviu a denúncia, foi feita a leitura aqui. Como é que o senhor tomou conhecimento? Quem foi dos seus funcionários que lhe procurou para dizer do problema que estava acontecendo no seu estabelecimento? O senhor lembra? A recepcionista. Ela disse o que para o senhor? Ela chegou tremendo, muito assustada, que tinha recebido uma ligação. De qual dos quartos? Do apartamento 2, né? Certo. Que uma pessoa se disse que tinha esfaqueado a companheira e queria se matar, que era para ligar para a polícia. Foi isso que ela me disse. Exatamente. Mas foi essa moça ruiva que está aqui fora, que está aí. Está ok, isso. Certo. Aí, o que o senhor fez quando tomou conhecimento dessa situação? Como é seu nome mesmo? Né? Agamenon, sou promotor de justiça. Só Agamenon. Na verdade, a gente recebe tanta ligação assim que às vezes as pessoas estão, sei lá, bêbada. Entendeu? Às vezes tem gente que vai cheirar pó. Então, às vezes a gente não costuma muito acreditar em algumas. Já ligou gente dizendo que eu tenho alguém dentro do quarto comigo, na verdade estava doido da cabeça. A gente às vezes não dá nem muita bola para essas ligações, mas eu pedi que ela tentasse retornar para o apartamento, né? Disse, olha, eu acho que deve ser um cara muito doido. Retorna para o apartamento aí, e ela ficou tentando. Acho que ela ficou tentando tipo uns 10 minutos, eu acredito. Foi quando a camareira bateu lá e disse assim, olha, mas eu ouvi uma zoada, um barulho, uns minutos, não sei quanto tempo antes, né? No apartamento, eu acho que pode ser alguma coisa. Aí eu disse assim, então vamos lá. Só que aí a gente ficou apertando lá a campanha para ver se alguém atendia. Nada, nenhum barulho, nada. Só que a camareira, como ela é autona, ela tem quase 12 metros de altura, mulher. Parece um gigante ela.
Ela teve a ideia de pegar um banquinho e botar no chão. Existe um basculante que você dá para olhar o banheiro estava com a porta aberta, Certo. e ela conseguiu olhar o homem deitado no chão. Chegou a ter sangue, alguma coisa, ou não sabe? Não. Ela só disse assim, tem alguém deitado no chão. Certo. Aí a gente foi atrás na recepção da chave reserva e abrimos a porta. Quando entramos no apartamento, estavam os dois deitados no chão, um cabeça para cá, outro cabeça para cá, assim. Certo. Cabeça com cabeça, assim. Entendi. Aí, Tinha sangue no chão? tinha sangue, sim. Aí o senhor resolveu prestar socorro. A camareira disse assim, meu patrão, eles não estão vivos. Foi ela, a camareira, que viu que eles ainda estavam vivos. Exatamente, ela já trabalhou como enfermeira, né? Uhum. Ela disse para mim que já tinha trabalhado como enfermeira. Depois a gente conversando, eu nem sabia. Aí a gente resolveu prestar socorro no próprio carro. Sem problema. Pegou a chave do veículo deles, botou os dois dentro e levou para onde? Pro Socorrão 2. Não, desculpa, pro Socorrão 1. Certo. A outra pergunta que eu lhe faço. Então, o primeiro contato que o senhor teve foi a telefonista lhe dizendo que uma pessoa teria ligado do apartamento 2, ligou para a recepção, dizendo que teria esfaqueado a sua companheira e que essa pessoa iria tirar a própria vida. Foi essa a primeira informação que o senhor recebeu. Isso, que a gente ligasse para a polícia. E que ligasse para a polícia. O senhor tem noção de quanto tempo levou dessa ligação? Como o senhor disse, não, vamos calma, a gente ouve muita loucura aqui, espera, depois foram lá, vamos ver. O senhor tem noção se levou quanto tempo seria dessa ligação até vocês abrirem a porta? Eu não tenho certeza, acredito que de 10 a 15 minutos. Certo. Eu não tenho exatidão nessa informação. Tudo bem. E o socorro foi prestado no próprio carro deles? Exatamente. Qual dos dois estava mais debilitado? Ele ou ela? O senhor sabe precisar ou não tem como precisar? Porque não tem como precisar. Certo. Botou ambos no carro, levou e prestou socorro. Foi esse o seu papel? Exatamente. Ele foi, inclusive, a gente percebeu que ele estava vomitando sangue, né? Ele? Certo. Ela já estava meio que... Ela já estava meio inconsciente. O senhor também é patrão da camareira, que é essa senhora alta que o senhor falou. Sim. Ela continua trabalhando para o senhor? Sim. Porque o endereço dela aqui, no nosso processo, não está batendo, mas tem como ser localizada no local do trabalho. O senhor está me dizendo que ela está operada agora, é isso? Nós estranhamos o fato dela não ter sido intimada, né? É porque o endereço aqui não o senhor pode mandar sempre a intimação lá para o serviço dela mesmo. Não precisa mandar para a residência dela, não. Tá, ok. E ela operou, acredito que ontem ou antes de ontem. Ela está até com atestado de... Sem problema. É só para ter certeza, então ela pode ser intimada lá no próprio local de trabalho. Exatamente. Qualquer um dele. Até eu também posso ser intimado. Tá, ok. Sem mais perguntas dessa vez. Então, pela lei, eu só queria minhas dúvidas depois das suas perguntas. Eu, particularmente, entendo que isso é até prejudicial para a defesa. Se o senhor tiver pergunta, pode ficar à vontade. Eu tirar só umas pequenas dúvidas aqui, só para poder identificar as pessoas. Que a testemunha citou, que são as suas funcionárias. Então, só para ficar clara, nomeando todas elas. O nome da enfermeira, a camareira, que foi enfermeira e que subiu para avistar pelo basculante, qual é? Virgínia. É a Virgínia, é a senhora que está operada, atestada. Exatamente. A telefonista, o nome dela, você sabe? Geiciele. A Geiciele, então, é a telefonista, a pessoa que teve contato via telefone e repassou as primeiras informações. Correto. Certo. E a Daiane? Daiane não é do seu quadro. Não, Daiane tem uma do quadro. Então, são só essas duas. São só essas duas. São só essas duas, Geiciele e a Virgínia. Tá ok. Nada mais tem. Doutor, você tem pergunta? Tem sim, excelência. Bom dia, senhor João. Tudo bem? Bom dia. Seu João, lá no seu estabelecimento, tem câmera de segurança? Tem. Vocês acessaram as câmeras após os fatos? Acessamos junto com a autoridade lá. Autoridade policial. O pessoal da perícia, né? Sim, certo. Acessamos no mesmo momento lá. Aí ele conseguiu ver exatamente o horário do carro entrando. Ele conseguiu ver as... Quando há o desembarque do carro, as câmeras conseguem capturar? Eu não tenho certeza se no apartamento 2 consegue. Certo. Mas nessa imagem, o senhor não se recorda de ter visto o desembarque deles? Não
Não, a gente olhou mesmo a placa, ele estava preocupado com a cor e a placa do carro, né? Certo. Lá na delegacia de polícia, o senhor foi ouvido, certo? Sim. O senhor relatou lá que antes de prestar o socorro, vocês recolheram os pertences deles que estavam lá dentro do quarto. Sim, certo? jogamos tudo dentro do carro. O senhor consegue se recordar o que era que tinha? Mas a minha camareira é boa nisso. Eu me lembro que eu olhei a faca. Na verdade, nem a faca eu não tinha visto. Quem botou a faca dentro do carro foi a camareira. Eu fui saber dessa faca lá no hospital. Certo. No hospital... Socorrão. No Socorrão, que quando o policial abriu a porta de trás, ele olhou uma faca. Eu até me assustei, eu pensei que poderia ser uma faca de uso da gente, né? Mas não é. Né? Era uma peixeirazinha, a gente não usa esse tipo de faca lá. Estava ensanguentada. A camareira, a faca, a bolsa dela. A bolsa dela estava lá. Bolsa, sandália. Certo. As sandálias estavam de forma organizada. Né? Eu não tenho. Eu acredito que um vidrinho de chumbinho. Um vidrinho de chumbinho tinha também lá? Uhum. Ah, certo. Uma outra pergunta aqui para me fazer. Se eu não se recordar, não tem problema, só se eu dizer eu não lembro. Nessas imagens que vocês capturaram, assim, tinha como você ter a impressão que tinha alguém sendo forçado a descer do carro, ou algo assim? Entendi. Entendi a pergunta. Inclusive, foi a pergunta que eu fiz para a minha recepcionista. Ela disse, sei lá, se em algum momento ela sentiu que a pessoa estava entrando forçada lá. Ela disse que não. Estou satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Nada mais havendo, pode encerrar. João, obrigado por ter vindo, tá? Qual o seu nome completo? Geisele Correia Pereira. A senhora nasceu em qual cidade? São Luís, né? Data do seu nascimento? 3/10/2001. Escolaridade? Ensino médio completo. Profissão? Sou recepcionista. Casada ou solteira? Solteira. Nome dos seus pais? Rosiane Cláudia Rosa Correia. Germano Justino Pereira Neto. A senhora é parente, amiga íntima ou inimiga do acusado Elionai Souza Silva? Não sou nada, não conheço. A senhora está aqui na qualidade de testemunha, devendo falar a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho e ser processada. Promotor de Justiça, o senhor tem pergunta? Tem. Bom dia. Bom dia, tudo sim. Você é recepcionista lá do estabelecimento, não é isso? Da pousada. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando o carro entra, é você que tem aquele primeiro contato de entregar a chave? Sim, sou eu. É você. Tem um vidro? Sim, uma janelinha. Uma janelinha? Certo. Você lembra deles entrando? Não lembro. Não lembro. Tá. Você, além de cuidar dessa parte da recepção de portaria, digamos assim, de controle de quem entra, de quem sai, você também atende o telefone. Exatamente. Certo. Então, você não lembra, mas era um dia normal. Era um dia normal, com bastante movimento. Não lembro porque tem muito cliente que chega, não abre o vidro para não ser olhado, né? Só mete a mão, como a gente tem como se fala? A varinha, né? A varinha, a chave vai... Então, eu prefiro também não meter minha cara na janelinha, para cliente também não gosta, né? Privacidade. Isso. Quando é que surgiu o problema do quarto 2? A senhora lembra? Foi mais ou menos no horário de 6h30, por aí. Eu estava contando minhas mercadorias, que é o horário que eu me organizo para passar o caixa para outra recepcionista. Você sai às 19 horas, então? Exato. Certo. Aí, o que aconteceu? O rapaz ligou, falando que tinha esfaqueado a mulher dele e que ia se matar. Certo. Só que aí eu não consegui, quero chamar a polícia, não consegui ver qual era o quarto. Nisso, a Virgínia estava vindo, deixa a chave do quarto 1, o quarto 3, consequentemente, já tinha saído. Certo. E eu falei para ela, porque qualquer coisa que acontece assim, o cliente fala alguma coisa, a gente sempre comunica, né? Que a gente gosta de estar se comunicando. Falou que tinha escutado. Aí você comunicou para a Virgínia. Exatamente. Que é a camareira alta. Isso, amor. Certo. A outra testemunha que seria para vir aqui hoje. Exatamente. Tá. Você comunicou o quê? Do jeito que tinha falado para você, Isso. você comunicou para ela. Exatamente. Vocês foram lá de imediato, foram falar com o dono? Ela foi falar com o dono. Certo. Ela falou com o dono e eles foram lá. Eu não posso sair da minha recepção porque entra e sai carro, né?
Então, eu não posso estar deixando ela sozinha. Às vezes acontecem essas ligações meio estranhas, gente falando loucura. Tem muita gente que vai, se droga, tá, essas coisas tudinho, e acontece muito. Usa um motel para se drogar. Entra sozinho, vai pro quarto, usa droga e depois vai embora. Isso acontece. Tem cliente que chega e fala assim, olha, tiraram minha moto. Aconteceu uma vez, a gente foi ver a câmera, o próprio cliente tirou. Tem cliente que liga e diz, estão batendo na minha garagem. A gente vai lá, verifica, né? Porque tem casos e casos, a gente verifica, não tem ninguém. Tá, ok. Então, nesse dia, vocês ouviram, mas dentro do corre-corre, você fez o procedimento. Chamou uma outra pessoa e foi comunicar o proprietário. Exatamente. Aí você continuou no seu posto. Então, você não foi lá dentro. Não. Quem foi lá foi o seu Januário. Sim. E a dona Virgínia. Isso, que é a camareira. Foram os dois. Exato. Certo. E aí, o resto você só soube por ouvir dizer, por comentário deles? Isso, depois eu só fiquei mesmo olhando pela câmera, abri o portão para ele prestar o socorro, e depois que veio me explicar. A gente já estava muito abalado, porque nunca presenciei essa cena, né? Essas cenas assim. Então, já estava todo mundo muito abalado, nervoso, sem saber o que está fazendo. Então, quer dizer que o procedimento... Então, o que você fez, no caso, foi atender essa ligação. Exato. E o que a pessoa disse com as suas palavras foi exatamente o que a gente está conversando agora. Ele disse que tinha esfaqueado a companheira e que iria tirar a própria vida. Isso. E pediu para chamar a polícia. Uhum. Vocês chegaram a chamar a polícia ou prestaram socorro primeiro? Prestaram socorro. E aí, depois disso, eu avisei o chefe mesmo que prestou o socorro. Certo. E aí você encerrou seu expediente e aí você saiu. Isso. Terminei Mas isso aí. a pessoa que ligou estava com a voz normal, com a voz embargada? Não, Você percebeu se estaria fora do normal? Ou seria uma normal? Estava agitado. Agitado. Estava agitado, sim. Certo. E as palavras que ele passou para a senhora é exatamente o que a senhora está passando aqui para nós. Exato. Bate com o que está na denúncia e com o seu depoimento na delegacia. Sem mais perguntas. O advogado tem pergunta, doutor? Tem sim, excelência. Não. Bom dia, tudo bem contigo? Deixa eu perguntar, desse momento que o Elionai, seria o Elionai, teria te ligado lá, certo? Demorou em média quanto tempo até vocês adentrarem o quarto? Não sei dizer mais ou menos, não sei se foi 5 minutos, não sei informar exatamente. Porque assim que aconteceu, a menina estava vindo. Então eu já falei para ela. Porque a gente não pode entrar diretamente no quarto do cliente só por ele estar ligando. Sim. Então ela primeiro foi verificar, ligaram, não atendeu, bateu lá, tocou a campainha, né? Que a gente toca a campainha para o cliente, e não veio. Foi quando ela viu pela janelinha do banheiro, né? Que estava caída. Aí pegaram a chave que fica com a gente, que é o que a camareira entra para vistoriar os quartos. Foi quando viu que eles estavam lá, né? Certo. A camareira, quando ela relatou para você, você falou aqui para gente que ela relatou que ouviu algo no quarto lá antes, né? Quando comunicou para ela. Tu consegue te lembrar o que foi que ela disse que ouviu lá? Foram pedidos de socorros, gritos, gemidos, o que foi que ela ouviu? Não sei ele explicar muito bem. É tipo grito. Só que lá a gente escuta muito isso. A gente anda no corredor e escuta muito grito. Então a gente não sabe muito quando o cliente está pedindo socorro, simplesmente gritos normais, certo? Certo. Quando tu se referiu agora há pouco, a pergunta do promotor, que ele estaria bem agitado, quando ele falou, esse agitado que tu diz assim, em que sentido? É falando rápido, ou falando com força, sem força, assim, só para a gente contextualizar melhor essa situação aqui. Nervoso, eu acho que nervoso, eu não sei explicar muito bem como, entendeu? Mas tipo nervoso. Tudo bem. Uma última pergunta. Tu te recorda o que vocês encontraram no quarto quando vocês entraram lá? Sei que as moças disseram que encontraram faca, né? Ah, tu não foi no Eu quarto? não fui, eu Ah, não tá. fui. Sem pergunta, sem mais pergunta, excelência. Nada tem a perguntar, pode encerrar. Qual o seu nome completo? Valterlino Israel Cavalcante Vieira. O senhor nasceu em qual cidade? Aqui mesmo, São Valendo. Data do seu nascimento? 12 de março de 1976. Escolaridade? Segundo grau. Profissão? Policial militar. Estado civil? Divorciado. Nome dos seus pais? Clemar Raimundo Silva Vieira e Maria Teila de Jesus Cavalcante Vieira. O senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo do acusado Elionai Souza Silva? O senhor? O senhor está aqui na qualidade de testemunha, devendo falar a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho e ser processado. Promotor de Justiça, o senhor tem pergunta? Bom dia. Bom dia. O senhor fica lotado no socorrão? Não. O senhor Gabinete militar. No gabinete militar? Sim, senhor.
Como é que o senhor se envolveu nessa ocorrência? É parente de... Não, o Gabinete Militar tem um serviço, uma operação chamada Centro Seguro. Policiamento ostensivo do Gabinete Militar do Governador. Sim. E a gente copiou a ocorrência pelo rádio. Estavam fazendo ronda. No centro histórico, copiamos a Porque ocorrência normalmente pelo rádio. não é atribuição de vocês. Não. Certo. E aí vocês foram se dirigir até onde? Nós nos dirigimos até o local do ocorrido, na pousada do Vicência. Do Vicência. Certo. Chegamos lá, tivemos a informação que o proprietário já tinha socorrido, vamos chamar de vítimas, as vítimas levadas até o hospital. O senhor se deslocou até lá? Sim, senhor. Certo. Quando o senhor chegou lá, porque normalmente tem uma guarnição que fica, tem uns policiais que tem ficam ali policial no de socorrão. Tem sim, o pessoal fica de plantão de socorrão. Certo. Aí quando o senhor chegou lá, o senhor se identificou para eles, procurou as vítimas? A gente chegou lá no socorro e identificou que as vítimas estavam dentro do carro. Ainda está? Quando vocês chegaram, ainda estavam dentro do carro? Vocês ajudaram a tirar do carro e tirar do carro. Certo. Porque as vítimas, a princípio, a gente encontrou dentro do carro, talvez aquela desacordada, e nesse dia, deixa eu me recordar bem, eles estavam naquela transição de passagem de serviço entre maqueiros, e aí eu tive que entrar lá no hospital. 19 horas troca. Eu tive que entrar no hospital e... O senhor que empurrou a máquina e levou para dentro? Não, eu pedi até para... solicitei a direção do hospital que providenciasse o socorro, o atendimento lá, sob pena de voz de prisão por negligência. Entendi. Então, desse tipo aí foi que eu consegui um maqueiro para poder retirar os corpos dentro do veículo e conseguir atendimento. O senhor chegou a olhar dentro do veículo, viu o material que estava lá, o senhor viu essa faca que foi usada no crime, foi o senhor que apreendeu? Tinha faca, tinha uma bolsa, se não me recordo, a faca, a bolsa da vítima. E foi repassado tudo ao policial de plantão. Então vocês só fizeram a entrega para o policial de plantão? Sim, senhor. Quem foi que conduziu esse material para a delegacia de homicídios? Foi o senhor ou foi o pessoal do plantão lá do socorrão? Deixa eu me recordar, chefe. Esse material... Então, se não recorda, também não tem problema, porque tem o auto de apreensão. Sim. Eu não estou me recordando. O senhor estava tratando os dois como vítimas? Sim. Aí o senhor tomou conhecimento do fato mesmo, depois, através da imprensa, ou lá no local o senhor já foi se informando do que tinha acontecido? A gente foi informado que a vítima não tinha sobrevivido. Certo. Depois do atendimento, a gente conseguiu adentrar o socorro e tomar conhecimento que a vítima, a mulher veio a óbito e que o companheiro ainda estaria com cirurgia. Certo. Aí depois disso encerrou o trabalho de vocês? Vocês nem foram para a delegacia de homicídio, não? Não. Atenderam ali, ajudaram no que podia? Sim, senhor. Então, quem prosseguiu foi o próprio policial do plantão lá do socorrão? Sim. Sem mais perguntas. A defesa tem pergunta, doutor? Tem sim. Só uma pergunta, assim, eu sei que tu não te recorda muito bem do que foi apreendido lá, mas um vidro de chumbinho, veneno, algo semelhante, você se recorda de ter encontrado? Não, né? Sem pergunta. O que eu lembro bem foi só a questão da faca e da bolsa dos pertences da vítima. Sem pergunta, excelência. Nada tem a perguntar, pode encerrar. Qual o seu nome completo? Francisco José Ribeiro de Souza. O senhor nasceu em qual cidade? Piracuruca, Piauí. Data do seu nascimento? 20 de 12 de 55. Escolaridade? Segundo grau incompleto. Profissão? Autônomo. Estado civil? Casado. Nome dos seus pais? Domingos Ribeiro de Souza, Maria Raimunda Ribeiro de Souza. O senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo do acusado Leonardo Souza Silva? Pai dele. Em razão do parentesco com o acusado, o senhor está dispensado do compromisso legal de falar a verdade. Promotor de Justiça, você tem pergunta? Bom dia. Bom dia. O senhor tomou conhecimento como desse crime? Eu tomei conhecimento, eu estava dirigindo o meu carro, ali na Iva Saldanha, quando o telefone da minha filha foi acionado pelo meu filho, na ligação. E ele mesmo ligou para sua irmã, para sua outra filha avisando? Ela recebeu essa ligação, entendeu? E eu chamada de vídeo. E ele falando mostrando que ele estava lá. Mas, assim, uma ligação muito rápida, e ela olhou assim, e ela viu... Lá onde? No motel? Não, estava lá nessa pousada. Sim. Ele. Ele. Isso.
E falou alguma coisa para sua filha? Só disse que olhou, ele não falou nada assim, porque estava... Ele só mostrou, para saber que ele estava ali, né? Uhum. E aí ela só olhou assim, muito rápido, porque ele estava lá, e ela, meu Deus, é Leonai, tá ali, é Leonai, papai. Eu dirigi o carro aqui, e a minha esposa estava ao lado, e ela logo começou a chorar, o que foi aquilo, tá cheio de tá ensanguentado, e agora que ninguém sabe onde é, e aí também a ligação caiu imediatamente. Certo. Aí depois disso? Depois disso, a gente foi na delegacia, no lugar procurar ele, tá? Aí, de repente, a minha neta nos ligou depois dizendo que... Neta, filha dele? A minha filha dele, certo. Daiane. Dizendo que ele estava no Socorrão. Certo. E aí nós nos direcionamos para lá depois. Fomos para lá. O senhor sabia que ele tinha um relacionamento conturbado, né, com a Celcilene, com a vítima? O relacionamento deles era um relacionamento... tinha conturbação. Tá entendendo? Eles moravam lá na minha casa, na casa... Eles moravam na sua residência? Lá no Barreto, porque tem uma casa lá, certo. E ele morava lá. Não é junto com o senhor tem uma casa, eles moravam nessa casa, o senhor morava com sua esposa e sua filha em outra casa. Exatamente. Então a gente acompanha, porque eu sou pai, a gente vê o comportamento de um filho, mas também não procurei nunca assim me adentrar os pormenores. O senhor tinha conhecimento, então, que ele fazia uso de substância entorpecente e ele bebia? Não, uso de entorpecente não. Agora, bebida, anteriormente eu sabia que ele bebia. Ele nunca bebia assim, foi na minha frente, entendeu? Mas que ele bebia, a pessoa falava que ele bebia. Agora, negócio de entorpecente eu não sei. Medida protetiva que ela já teria entrado contra ele por conta de agressão dele, o senhor sabia disso? A última medida protetiva, a medida protetiva que ela alocou contra ele, quando estávamos lá na minha casa do Barreto, nós estávamos na nossa residência lá no Santo Antônio. Quando fomos informados, chamaram ela, Celcilene, chamou a minha filha, e dizendo o que estava acontecendo lá. E aí foi ela e o meu genro para lá. Chega lá, tinha várias pessoas. O senhor não foi nesse dia? Não fui. E o meu filho estava lá. Então, o meu genro entrou e conversou com ele, tá entendendo? E ele estava com a cabeça, com hematoma na cabeça, o corpo todo cheio de hematomas, os pés também, e estava lá sentado lá. Então, eles foram dar atendimento a ele. Certo. Então, por isso aí, a Celcilene fez uma medida protetiva. Quer dizer que ela bateu nele e registrou uma medida protetiva contra ele? Registrou essa medida lá. Não, o senhor está dizendo que quem tinha apanhado era ele, então foi ela que bateu nele e registrou a medida protetiva contra ele. Ela registrou essa medida contra ele. Sem mais perguntas. Tem pergunta, doutor? Tem sim. Bom dia, senhor. Bom dia, doutor. Com relação ao convívio do casal, o senhor tem conhecimento de alguma vez que o Elionai agrediu ou ameaçou a Celcilene? Não. Nunca eu vi a Leonai agredir nem ameaçar a Celcilene de jeito nenhum. Inclusive, ela tinha um relacionamento lá em casa, ia às festas de final de ano, aniversário, saía com ele, tudo. Tinha uma convivência, tá entendendo? Então, o que eu sei mesmo é que ele chegava lá em casa, correndo, com medo dela, ela ameaçando ele, segundo ela de faca, e o menino no braço dele, o menino todo, e a minha esposa pegou o menino, botou aqui, e o menino... O menino que o senhor fala é o filho dele. O filho que não é dele, né? Sim, mas ele criou como pai desde o começo. E amava o menino e queria muito o menino, até o último instante. Certo. O senhor soube dessa situação do exame de DNA, correto? Após esse exame de DNA, como era que era o convívio do Elionai com essa criança? Não, depois do exame de DNA, do resultado, ficou normal. Só que depois ela saiu de casa e aí não teve mais convívio dele com o menino. Tá entendendo? Mas eles se encontravam. Eles tinham aquele convívio, se encontravam para almoçar e tudo mais. A separação deles, o senhor tem conhecimento se deu
devido a esse exame de DNA ou por outros motivos? Depois que ele fez o exame de DNA, né, então, supõe-se, eu, pessoalmente, suponho, né, que ela saiu lá da casa por esse motivo, porque ele soube, né, da traição, que o filho não era dele, tá entendendo? E também do dia em que eles beberam, ele para comemorar o retorno, que eles retornaram, né? Aí eles compraram uma latinha, dizendo, segundo a informação, uma latinha e começaram a comemorar lá, né? E aí, quando foi por volta de 11h30 da noite, eu ainda estava acordado, quando a minha esposa atendeu o telefonema, né? Ele perguntando se Celso Lênin estava lá em casa, né? E a minha esposa disse, não está aqui não. É porque eu acordei agora aqui, vomitado, aqui jogado no chão, sem saber o que aconteceu, eu já procurei ela por aqui, tudo dentro da casa, não encontrei, tá entendendo? E aí, eu estou aqui. E aí a minha esposa ficou conversando com ele muito, e quando foi pela manhã, tá entendendo? Quando foi pela manhã, ele chegou lá em casa mal e eu tive que levar ele para o hospital, com o vizinho, né? O senhor tem conhecimento ou ouviu alguma vez a Celso Lênin ameaçar o Elionai de alguma forma? Não, eu nunca vi, mas ela falava para minha esposa, que né, ela se comunicava aí, ela dizia que estava fazendo aquilo, não sabia nem por quê. Isso tem gravado em telefonema. Aquilo o que você liga? Essas as ameaças que ela fazia contra ele. Mas porque ela ameaçava o quê? O que ela dizia? O senhor tem conhecimento do conteúdo? Conhecimento que ela ameaçava com faca, que senão ele chegava lá dizendo que ela estava com a faca para ameaçando ele. Ele que falava, Leonardo. Ele que falava. Ele que falava, exatamente. Estou satisfeito, excelência. Nada tem a perguntar, pode encerrar. Qual o seu nome completo? Osana Silva de Souza. A senhora nasceu em qual cidade? São Luís. Data do seu nascimento? 16 de 8 de 75. Escolaridade? Só até o terceiro grau. Sua profissão? Eu sou pensionista, só que eu trabalho com Natura, eu sou consultora. Casada ou solteira? Solteira. Não, de seus pais? Francisco José Ribeiro de Souza e Maria de Jesus Silva de Souza. A senhora é parente, amiga íntima ou inimiga do acusado Elionai Souza Silva? Sou irmã. Em razão do parentesco com o acusado, a senhora está dispensada do compromisso legal de falar a verdade. Promotor de Justiça, o senhor tem pergunta? Não. A defesa tem pergunta, doutor? Tenho sim. Bom dia, dona Zana. Bom dia. Tudo bem? A senhora acompanhou o relacionamento do seu irmão com a vítima aqui, né? Durante o período de convivência entre eles, certo? Sim. Alguma vez a senhora viu o seu irmão agredir a vítima? Não. Nenhuma. E a senhora já viu ela agredi-lo? Não. Não, né? A senhora tomou conhecimento de alguma ameaça feita pela Celso Lênin ao Elionai? Sim. Ela ameaçava o quê? Ele ameaçava ele de morte. A senhora presenciou isso? Não, mas nós conversamos e ela sempre ameaçava com faca. Inclusive, uma das vezes que eu cheguei na casa, porque quando eles tinham discussão, ela me chamava, me ligava porque ele passava mal. Certo. Então, chegando lá, ele estava com uma hematoma na cabeça, no corpo, e aí eu ia lá para ajudar, ele passava mal, uma dessas vezes. Mas eu não presenciei ela com faca. Não, mas ela falou alguma vez para a senhora? Sim, falou. O que ela falou para a senhora? Ela falou que realmente ela pegou a faca para matar ele, só que ela estava num momento de ódio, de fúria, entendeu? E que ela estava, até mesmo, ela estava com vergonha dela mesma, porque ela ficou irreconhecível no momento lá. Certo. Ela falou isso para a senhora presencialmente, por telefone? Não, por WhatsApp. Por WhatsApp? Nós conversando porque ela queria voltar, então ela pediu que eu intervisse para falar com ele. Eu falei, olha, não, acho que ele não quer voltar porque você ameaçou ele com faca, e aí não é muito bom. Certo. A senhora tem uns registros dessas conversas? Sim, tem. Estou satisfeito, excelência. Eu só vou requerer um prazo para juntar. Nada tem a perguntar, pode encerrar. Ata notarial. Qual o seu nome completo? Elionai Souza Silva. O senhor nasceu em qual cidade? São Luís, Maranhão. Data do seu nascimento? 20/6/78. Escolaridade? 6ª série. Deixou de estudar por qual razão? Trabalho. Seu trabalho de quê? Sou fotógrafo e motorista de aplicativo.
O senhor ganha quanto nesse serviço? Olha, como fotógrafo, por mês, quando tem trabalho, uns 2.000. E no aplicativo, tirando as despesas, dá mais ou menos também uns 1.500. O senhor é casado, é solteiro? No momento, solteiro. O senhor tem filhos? Tenho. Adultos, criança? Adultos. Dependia do senhor? Depende do senhor? No momento, não. Todos já são criados, já carregados. Já, tá. Nome dos seus pais? Francisco José Ribeiro de Souza. Mãe? Maria de Jesus Silva de Souza. O senhor morou na companhia deles até que idade? Olha, Excelência, eu acho que até os meus 18 anos. Até a maioridade. Até a maioridade, sim. Senhor Leonardo, o senhor não é obrigado a responder as perguntas que serão formuladas e seu silêncio não causará qualquer prejuízo para a sua defesa. O senhor já foi preso ou processado alguma outra vez? Sim. Por qual crime? Tráfico. Já foi julgado? Já. Condenado, absolvido? Fui condenado, mas não devo nada mais para a justiça. Pois é, o senhor condenado cumpriu a pena? Cumpri. Tem algum processo pendente? Não. Só tem esse aqui? Só isso. Está preso só por esse processo? Por isso. Está preso desde quando? Desde a data do crime? Dia 3 de maio. O senhor teve conhecimento do crime narrado na denúncia de que no dia 3 de maio de 2022, por volta de 6h30 da tarde, na pousada Ludovicense, na Madre Deus, mataram Celcilene Santana Rodrigues? Sim. O senhor conhecia a vítima, Celcilene? Sim. Tem alguma coisa a alegar contra ela? Sim. O quê? Diga, vai falar. Eu tenho que contra ela. Se eu quiser falar, ou não quer falar? Não, se nada contra ela sobre o problema. Se eu tenho algo a alegar aqui contra ela, para falar? Sim, sobre o ocorrido eu tenho que falar. Né? Pois é, no ocorrido não vai perguntar, mas... Não, pode passar essa parte. Então tá. O senhor conhece as testemunhas arroladas na denúncia, Valterino Israel Cavalcante Vieira, sargento da PM? Que não conhece. Conhece João Januário Moreira Lima Júnior? Não, senhor. Conhece Joyce Mara Durante Correia? Não, senhor. Conhece Osana Silva de Souza? Conheço. É a sua irmã, né? Minha irmã. Tem alguma coisa contra ela? Não. Conhece Daiane Reis Silva? Sim, é minha filha. Tem alguma coisa contra ela? Não. Conhece Francisco José Ribeiro de Souza? Meu pai. Tem alguma coisa contra ele? Não, senhor. Conhece Virgínia Correia Malhão Neta? Não, senhor. Conhece Gleicielen Correia Pereira? Não, senhor. Conhece Sirene Santana Rodrigues? Conheço. Tem alguma coisa contra ela? Não, senhor. O senhor conhece as provas apuradas nesse processo que lhe acusam de ser o autor desse crime, de ter matado a Celcilene? Que matou ela? Se eu conheço as provas? Não. Que foi apurado esse processo? Não. É verdadeira a acusação feita contra o senhor de ter matado a Celcilene? Não, senhor, não é verdade. O senhor sabe informar por qual motivo estão lhe acusando de ter matado a Celcilene? Não, aliás, no dia do ocorrido, quem estava lá era eu, né? Entendeu? Então, no dia do ocorrido era eu e ela que estava lá. Então vou refazer a pergunta. O senhor admite ter dado os golpes que causaram a morte dela? Admito que eu dei os golpes em minha legítima defesa. Vamos acertar aqui. Então, o senhor confessa ter dado os golpes que mataram a vítima? Em minha legítima defesa. E justifica que foi a legítima defesa. Exatamente. Que era a outra pergunta que eu ia fazer seguinte, o motivo. Então, o senhor justifica logo que cometeu o crime, mas foi desprudente da legítima defesa. Exatamente. Foi dessa forma. Alguém lhe ajudou a cometer esse crime? Não, senhor. Esse crime foi praticado com qual arma? Excelência, eu não sei lhe dizer porque a arma não era minha. Mas eu nem descrever que tipo de objeto era? Não, aliás, no momento lá, né, que ela começou a desferir os golpes em mim, estava enrolado. O objeto que ela começou, depois que a gente entrou em luta corporal, né, ela me furando, eu entrei em luta corporal com ela, eu vi que a faca, vi que era uma faca porque caiu no chão, desenrolou do saco escuro, caiu no chão, vi que era faca. Ela tentou pegar, eu peguei primeiro que ela. Então, o objeto foi uma faca. Foi uma faca. A quem pertencia essa faca? A ela. A vítima. A vítima. Então, caso o senhor queira contar com calma o que aconteceu naquele dia... Quero contar. Conte. Quero contar. Então, o que aconteceu naquele dia, Excelência, é que, por volta de 1h da tarde, né, eu fui buscar ela no trabalho para a gente almoçar. Entendeu? E depois ir para um motel. E assim eu fiz. Peguei meu carro, né, que era de aplicativo, e aí passei no trabalho dela por volta de 1h da tarde, peguei ela e saímos para almoçar. Quando ela entrou dentro do carro, a gente começou a conversar,
a conversa evoluiu para uma discussão porque ela queria pegar o meu celular para saber a foto da menina que eu já estava me relacionando, né? E o número. E eu disse para ela que eu não ia dar, entendeu? E ela começou a me dar cotovelada, eu dirigindo. Eu digo, ó, se você continuar, eu vou parar. A gente não vai prosseguir. Ela querendo meter a mão dentro da minha cueca, eu parei o carro, entendeu? Aí ela parou. Aí fomos, almoçamos, entendeu? Ela todo o tempo repetindo que queria ver a foto da vagabunda, com vários nomes, né? Eu disse que eu não ia dar para ela o celular, entendeu? E aí a gente saiu lá de onde a gente estava almoçando no centro, entramos no meu carro e saímos para um hotel. No caminho, ela queria pegar o celular, botei novamente dentro da minha cueca. Ela me dando cotovelada, falando vários nomes horríveis. Entendeu? Dizendo, tu não vai ficar com essa vagabunda. Vou te mostrar se tu vai ficar. Tu não vai ficar, que eu ainda não decidi minha vida contigo. E eu disse para ela, Celcilene, já vai fazer 2 meses, filha. A nossa vida foi 11 anos de conturbação, de discussão, entendeu? Eu estou vendo uma luz no fim do túnel para mim e para ti. Tu pode seguir tua vida e eu segui a minha, entendeu? Vamos tentar. Aí vamos para o hotel. E aí chegamos no hotel, mantivemos relação sexual, entendeu? Ficamos. E aí, depois que a gente teve relação sexual, a gente ficou deitado na cama, conversando. E ela me viu com o celular na mão, ela pulou em cima de mim, querendo tomar o celular. E eu não dei. Nisso, ela ficou me dando cotovelada, indo para cima de mim, me xingando, já ficando irreconhecível. Entendeu? Aí eu não dei o celular, segurei o celular na mão, fiquei sentado na cama, ela levantou, foi no banheiro, entendeu? E eu fiquei sentado na cama e minha roupa em cima da cama. Já estava em cima da cama. Aí ela foi, tomou banho e voltou, pegou a roupa dela, começou a vestir, eu fui para o banheiro. Fui para o banheiro, quando eu voltei, que eu passei, ela já estava arrumada, sentada. E aí eu fui para a cama onde estava a minha roupa, né? E aí peguei, vesti minha cueca. E aí quando eu estou vestindo minha bermuda aqui, que eu estou fazendo isso aqui, eu fecho, eu só sinto a primeira facada que ela me dá aqui. Entendeu? Eu não sabia se era uma faca. Mas o primeiro golpe que ela me deu foi aqui. Eu empurrei ela para lá. Quando eu empurrei ela para lá, eu perguntei, Celcilene, por que está me furando, Celcilene? Chorando já, né? E eu não sabia com que ela tinha me furado, porque estava enrolado em um plástico escuro. Isso eu não via nada. Se era uma faca, eu sei que estava enrolado em um objeto em um saco escuro. Aí ela me xingando, me dá esse celular, me dá esse celular. Aí eu baixei para me olhar aqui, o ferimento, né? Quando eu baixei, ela veio e começou a esfaquear, me esfaqueou aqui no peito, saiu me esfaqueando. Aí eu me atraquei com ela, tive luta corporal. Na luta corporal que eu tive com ela, o objeto desenrolou, entendeu? Do saco escuro, caiu no chão, vi que era faca, aí eu vi que era uma faca. Ela tentou pegar, eu peguei primeiro do que ela. Peguei primeiro do que ela, e ela me agarrando, ela puxava. Botava a mão aqui, ela tentando pegar a faca com a mão aqui. Toda vez que ela puxava a faca para lá, eu já estava tonto, com a vista escura, muito sanguentado, saindo sangue do meu nariz, da boca, que eu não conseguia mais nem falar, entendeu? Sangue jorrando sangue, eu já estava fraco, porque eu não sabia nem o que fazer. Ou eu me defendia, ou então ela tinha me matado. Talvez era ela que estaria aqui no meu lugar hoje falando com vocês, não eu. E aí ela puxava a faca para lá, puxava para cá. Eu para mim, toda vez que ela puxava para lá, a faca furava ela. Entendeu? Eu já estava tonto com a vista escura. Caímos no chão, se enrolando, levantamos, nessa coisa doido lá. Entendeu? E aí eu desmaiei, não vi nada. Desmaiei. Quando eu dei por conta de mim, entendeu? Não sei que hora era, não sei. Meus olhos abriu, eu ainda com a vista escura, tentei levantar, não consegui. O corpo pesou, a cabeça pesou, entendeu? E eu tentando me levantar sem conseguir. Aí eu olhei para o lado dela, me desesperei. Aí comecei a gritar, meu Deus, acho que eu matei essa mulher desesperado. Olhei para o lado, meu celular estava. E aí peguei o celular, tentei ligar aqui para a polícia, acho que deu um número de uma das minhas irmãs, entendeu? Mas eu não conseguia falar, entendeu? Caiu o celular da minha mão. Aí quando eu peguei, aí fui lá no número do 190, liguei para a polícia, entendeu? Falei com uma atendente lá. E aí disse para ela que era para eles irem prestar socorro no quarto 2 aqui do motel. Falei que minha namorada tinha me esfaqueado, porque a gente se tratava já era como namorados, não era mais como marido e mulher. E a minha namorada tinha me esfaqueado e eu esfaqueado ela em legítima defesa. Entendeu? E aí eu do chão mesmo, me saí me arrastando no chão, peguei o interfone,
que é interfone, né? No hotel. Puxei lá o interfone, liguei para a atendente lá e falei para ela prestar socorro no quarto 2 urgente, entendeu? Que eu achava que eu tinha matado minha mulher, mas antes ela tinha tentado me matar, mas não estava conseguindo falar direito, que a boca estava saindo aquelas bolas de sangue, mas na minha mente eu estava dizendo isso era para ela, entendeu? Com muita dificuldade, entendeu? E ela começou a sorrir, não sei por que começou a sorrir, eu digo, é verdade, moça, eu acho que eu matei essa mulher, mas antes ela tentou me matar. Aí eu apaguei. Quando eu acordei, já foi no hospital todo costurado, cheio de furada, mais de 6 furadas. Eu não ia, excelência, eu mesmo me furar 6 vezes. Eu não ia me furar 6 vezes. Se eu quisesse me matar, eu tinha dado logo uma. Eu não tinha motivo nenhum para matar a Celsilene. Eu não tinha. Eu foi um bom pai e um bom marido para ela. Um pai e filho dela que não era nem meu. Não era nem meu. Você tem algo mais a declarar em sua defesa? A respeito do que eles alegam no auto aí, dizendo que eu tirei a vida dela por causa que eu soube que a criança não era meu filho. Quando ela engravidou, entendeu? Cuidei toda a gestação, fiz tudo. O menino nasceu, cuidei também, entendeu? A criança foi crescendo. Os traços não foi os meus traços da minha família, né? Aí eu fui vendo que a criança foi parecendo, a minha mãe também, dizendo, ó, meu filho, essa criança não parece, colega também dizia, e a cor também. E aí eu dizia para minha mãe, mesmo se não for meu, mas eu vou criar. Eu que já crio esse menino, a Celsilene vai para o serviço, mesmo do jeito que ela é, eu que ficava com a criança de 6 horas da manhã, quando estava na pandemia, que ela arrumou um serviço, das 9 da noite, 6 da manhã. Ela tirava leite do peito, né, com uma bombinha, uma chuquinha ou 2. Eu que ficava com a criança o dia todinho. Quando o leite não dava, eu ia na quitanda, comprava aquelas farinhas mimosa, e comprava 1 litro de leite piracanjuba e fazia um mingauzinho pro neném, e ficava com a criança até 9 horas da noite. Eu disse, Celsilene, se a hora de tu chegar em casa, ela ainda chegava, era muito braba, querendo ela brigar, acordava logo o menino não dormia com ela, o menino dormia era comigo. Eu tinha um apreço pela criança, tão certo que eu registrei a criança no meu nome, entendeu? Mas antes de saber, antes de fazer o teste de DNA, eu registrei. Então, excelência, em dezembro, eu fiz o teste de DNA da criança. Quando eu fiz o teste de DNA, ela foi comigo lá na clínica, né, um dia, aí não deu certo, porque num dia eu não estava fazendo. Aí, no outro dia, eu fui com a sobrinha dela que morava comigo. Há 2 meses, a sobrinha dela estava morando com a gente, porque, como estava surgindo os trabalhos já de fotografia, estava com muita formatura, e também na OAB estava tendo entrega de carteiras e eu faço esses trabalhos, eu estava muito acarretado, não tinha quem ficasse tomando da criança, eu não podia levar a criança. Teve vezes que eu levei a criança para a formatura e meus colegas tomou de conta. Aí ela teve que trazer uma sobrinha dela, a Jocélia, do interior, para tomar de conta. Então, em dezembro, eu fui com a Jocélia, a sobrinha dela, lá no centro, fazer o teste de DNA. Eu fiz, lá eu li o sangue, lá o pessoal colheram o sangue, tudinho. Com uns 8 dias que está fazendo que eu tinha tirado o sangue, ela ligou para a clínica, entendeu? Querendo subornar a clínica com R$6.000 para bular o teste de DNA, entendeu? Dizendo que ia levar o verdadeiro pai da criança lá para fazer, entendeu? E perturbando o dia todinho as atendentes. Aí a gerente da clínica me ligou e falou isso para mim. Se eu não desse um jeito nela, ela ia ligar para a polícia e mandar prender ela, que ela já estava tirando todo mundo do sossego. Como eu já conhecia o temperamento dela, eu digo... Aí eu liguei para ela. Ela disse que era mentira. Eu peguei, fui lá na clínica, a moça pessoalmente me confirmou. Aí quando eu cheguei em casa, ela não estava mais, já tinha ido para casa da irmã dela no Anjo da Guarda. Entendeu? Aí eu não fui atrás dela, não. Aí recebi o DNA, e aí falei com ela pelo WhatsApp, ó, tal, mas se tu quiser, ó, a criança não é meu filho, tá aqui, mas eu gosto muito do Marcos Paulo. Se você quiser, a gente pode reatar, eu te perdoo, até porque não é a primeira traição, entendeu? Já ela tinha feito outras traições, me sempre perdoava. Pegava no celular, chegou uma vez eu ligar para o rapaz, a tua mulher que anda atrás de mim, né? Eu que ando atrás dela. Então, já tem outros fatos, né? De traição. Aí eu disse para ela, quiser, a gente vamos conversar, entendeu?
vamos botar os pingos no i, e aí tu tem que mudar, Celsilene. E aí se encontramos, a gente estava separado, eu conversando só por telefonema. Passamos 3 dias se encontrando, conversando, em dezembro, para poder a gente voltar. A gente ia buscar no serviço, almoçava, entendeu? Ia para um hotel e tal, até a gente botou tudo certinho, aí fui buscar ela, depois de 3 dias fui buscar ela, peguei as coisas, peguei o neném, peguei tudo e levei lá para dentro lá de casa. E começamos a nossa vida a viver novamente, entendeu? Eu disse para ela que eu acreditava nela, entendeu? Na mudança dela, como eu já disse para os familiares dela, que eu acreditava na mudança dela, que ela poderia mudar. E aí, em dezembro, a gente passamos dezembro, janeiro e fevereiro. 6 de março a gente se separou, que foi justamente no dia que a gente começou a beber lá em casa, que eu bebi as 3 cervejinhas, entendeu? Foi 2 grades de cerveja, aquelas cervejinhas pequenininhas que a gente compra no Mateus, né? Que vem em 12, né? E aí comprei, fui com a sobrinha dela no Mateus, que fica perto de casa, comprei e levei dia de domingo, porque ela queria ir para casa da irmã dela. Porque a irmã dela trabalha com negócio de umbanda, né? Religiosa, lá tem aquelas festas de umbanda, ela queria ir. Como meu pai é religioso também, a gente tinha esse atrito. Eu não gostava. E ela dizia, eu vou te mostrar se eu não vou. Aí eu comprei a cerveja para agradar, para ver se ela ficava em casa. Aí começamos a beber. Eu só me lembro que eu tomei 3 cervejinhas desse tamanho, long neck, e apaguei, acordei 11 horas da noite, e em casa tudo escuro, desesperado. Aí saí ligando as luzes, saí procurando, até dentro do guarda-roupa eu procurei. Aí saí ligando para as irmãs dela desesperado, entendeu? Pensei que eu tinha feito alguma coisa, excelência. Entendeu? Fiquei assim, eu digo, não pode. Mas eu me recordei que ela queria ir para lá por causa da festa de umbanda que estava tendo. E quando eu tirei ela, conheci, ela dançava umbanda, né? E ela disse, mas ela disse que eu ia ver como ela ia. Aí nem a cerveja que eu tinha comprado, essa aí não estava no congelador. Eu acho que ela levou. Eu só me lembro que eu tomei 3 e o restante. Eu vou para a festa de umbanda. Só pode, excelência. Verdade. Cadê? E eu digo, eu não tomei isso aí tudinho. Quem é que vai tomar? Porque eu acordei, aí liguei para minha mãe, falei a situação, aí liguei para a família dela, a irmã dela disse que não sabia onde ele estava, não sei o quê. Aí depois ela consegui falar com ela, ela veio dizer que eu agredi ela, entendeu? Eu digo, ó, isso aí tá por fora. Eu queria um pé para te sair daqui, mas não precisava tu fazer assim, ter me deixado aqui jogado, desse jeito. O que tu fez para mim? Me deixou jogado aqui. Poxa, a minha palavra não vale? Poxa, a gente tem que conciliar as coisas um para o outro. Se não dá para ti, não dá. Se tu não quer, se eu não quero para ti participar, poxa, considerava a minha palavra, mas tu só quer fazer o que dá na tua telha, seu excelência, só quer fazer o que tu quer. Aí ela disse, mas tu fez isso, fiz aquilo. Mas eu não me recordo de nada, excelência, do que ela falou. Eu agredi ela, entendeu? A menina estava lá morando com a gente, a Jocélia, a sobrinha dela, entendeu? Estava lá, entendeu? Eu acho que a melhor pessoa para responder isso aí seria a sobrinha dela que estava lá. Não puxei faca. A sobrinha dela passou 2 meses morando comigo lá. Eu tenho certeza que a sobrinha dela viu quem era o pai de família que eu era e sou. Nunca puxei uma faca para ela. Nunca tirei sangue dela para nada. Entendeu? Eu já morei com 2. A mãe das minhas filhas foi 11 anos. Nunca tive histórico de violência doméstica. A mãe das minhas filhas me traiu com outra pessoa. Me deixou fazer menina pequenininha comigo para me criar. Foi embora com o cara. E eu fiquei criando minhas filhas. Depois arrumei uma outra pessoa para me ajudar a criar. Entendeu? Passei 4 anos com essa outra pessoa. Mas aí começou a maltratar as meninas, não sabia se eu ia para o serviço ou se eu ficava em casa. Quando chegava, os vizinhos me diziam que estava feita a bagunça. Aí foi o tempo que eu conheci a Celsilene, entendeu? Aí larguei essa outra, que morei 4 anos, pela Celsilene. Entendeu? Aí ela me ajudou a terminar de criar. Me ajudou a terminar de criar as meninas. Aí está com 4 anos que as meninas saíram do meu poder. 2 foram para São Paulo trabalhar, uma casou, entendeu? Mora na Divinéia. E eu fiquei sozinho com ela, entendeu? Mas é isso aí que eu tenho para falar para vocês da minha vida. Doutor de Justiça, você tem pergunta? Ou não, doutor? Pelo que o senhor falou, o senhor teve um primeiro relacionamento, teve 3 filhas, não é isso? Sim. Depois o senhor passou mais 4 anos com uma pessoa. Sim. Depois passou o quê? 8, 10 anos com ela? Com a Celsilene, 11 anos. Nesse período você ficou preso por tráfico quanto tempo? Foi uns 3 anos e pouco. Certo. Quem ficou cuidando dos seus filhos quando eu estava preso?
Foi a minha mulher, a mãe das minhas filhas. Certo. Aí você coloca que não teve agressão, mas a testemunha aqui, depois, dizendo que você agarrou pelo cabelo, você puxou e quebrou uma garrafa de cerveja na cabeça dela. Isso é o que elas dizem. Do mesmo jeito que teu pai também disse que é um santo. Então a coisa está bem balizada, não tá? Porque eu morei 11 anos com elas, porque só agora que elas vieram falar com isso. Bom, Eu não tinha histórico, outros históricos. Você está me dizendo também que as facadas, ela lhe agrediu primeiro e você estava com... Mesmo estando esvaindo de sangue, cansado, ficavam lutando pela faca, e a faca entrava nela, voltava... Eu tenho para mim... Você sabe quantas facadas ela pegou? Não, porque eu estava muito tonto, com a vista escura, eu não sabia, eu estava em luta corporal com ela, não tinha como saber. Você sabe quantas você pegou? Eu também não lhe preciso, mas eu acho que mais 6. Certo. Isso aí os laudos vão dizer, tanto o cadavérico dela quanto o seu. Você fez exame de DNA depois? Não, senhor, não exame fiz. De corpo de delito? Não, eu não sei, eu estava em coma. Não, mas depois que você foi preso, você saiu. Não fiz nenhum dia. Do hospital você foi PDC, não fez exame não de fiz. Não fez exame de corpo de delito? Não fiz. Certo. Com relação às agressões, o senhor está falando que foi em legítima defesa. Com relação a essas agressões anteriores, o senhor disse que não existe, Desconheço. Que não aconteceu. Esse chumbinho era seu ou era dela? Desconheço. Para a defesa que perguntou, ele disse que foi visto chumbinho lá no quarto. Não, desconheço. A faca, o senhor disse que era dela. É dela, com certeza. Tem uma testemunha que disse que essa faca era da casa de vocês. E ela não estava mais morando na casa, ela estava morando com a irmã. Quem morava na casa era o senhor. E aí, o que o senhor tem a dizer com relação a isso? A testemunha disse que a faca... A faca era da residência de vocês. Não tem como ela dizer isso, porque ela não morava com a gente, a testemunha. Só morava eu e o senhor. Você sabe não, senhor. Não, senhor. Porque ninguém morava, era só eu e ela. E a faca era de vocês, da casa de vocês? Não, eu desconheço, até porque quando eu vi a faca foi quando caiu no chão, que escorregou do saco, desenrolou, caiu lá. Não tem nem como eu precisar lhe dizer que tamanho é a faca e que jeito é a faca. E o relacionamento de vocês, então, começou a desandar depois que saiu o resultado do DNA? Não, senhor. O senhor me disse que ela saiu de casa no dia que saiu o resultado? Ela foi embora para a casa da irmã? O senhor disse que aceitava, que estava tudo bem? Quando a gerente da clínica me ligou falando que ela estava ligando para lá, querendo subornar com R$6.000 a clínica, e eu falei para ela... Ela tinha R$6.000? Eu não sei se ela estava coleada com alguém, porque eu perguntei para a irmã dela falou que é Léo, e eu não estava coleada com ela para dar R$6.000, porque eu não tinha. Então eu queria saber, mas eu larguei de mão. Mas... Então você tinha uma traição confirmada através do exame de DNA. O DNA mostrava que o filho... Não, ela me traiu, mas isso não é o motivo porque ela voltou a morar comigo. Porque se eu quisesse fazer algo para ela, ela passou morando comigo em dezembro, janeiro e fevereiro. Bom, você relatou que você foi almoçar com ela às 13 horas. As agressões só ocorreram às 18h30. Vocês almoçaram? Não, no dia do crime, eu peguei ela lá no serviço 1h da tarde. 13 horas. Exatamente. Certo. Você pegou e foram almoçar. Fomos almoçar. E antes do almoço, tome cotovelada, puxa celular para cá, puxa celular para lá. Ela me dando, dirigindo. Isso, você bota o celular na cueca, ela tenta pegar, e aí vocês, depois desse pega para capar todinho, ainda resolve ir para o motel. Fomos para o motel. Certo. Vocês não tiveram relação lá, os dois? Logo? Não, no motel a gente teve relação. Sim, certo. Aí, você chegou lá o quê? 14h30, 15 horas? Não, acho que por volta das 2 horas. Aí vocês ficaram de 2 até as 18 nessa confusão lá dentro? Não, a gente chegou lá, ficamos, né? Ela tinha desistido de lhe dar cotovelada e tomar o celular? Não. Antes da gente chegar no motel, eu disse para ela, se tu não largar de me dar cotovelada, de querer meter a mão na minha cueca, a gente não vai para o motel. Ela parou. Certo. Ela parou. A gente transamos, entendeu? Chegamos lá, ela não estava mais me agredindo, a gente transamos, entendeu? Depois que a gente transou, a gente ficou na cama conversando, ela de olho no meu celular. Se eu te dizer, tu não matou ela, não foi porque ela tentou pegar com você? Exato. Ela passou para cima de mim, querendo puxar o celular. Sim, aí por conta disso você pegou e deu sacada dela. Não, senhor. Não. Ela queria pegar meu celular, não deixei. Ela pegou, levantou da cama, foi pro banheiro. Quando ela voltou do banheiro, entendeu? Fui no banheiro. Quando eu voltei do banheiro, que eu tô me vestindo, ela me dá a primeira facada aqui. Então a faca tava com ela que levou. Com ela, a faca tava com ela. Sem mais perguntas. Defesa tem pergunta, doutor? Sem pergunta. Nada mais havendo, pode encerrar. Excelência. Mentira, só para parar aqui a gravação.